Então, até mesmo nos Estados Unidos existe um movimento de censura, né, que começou na Big Tech, e inclusive foram os Estados Unidos, né, a oligarquia americana, que implementou e exportou a censura para o Brasil e para a mente do brasileiro através das Big Techs, que foram organismos de condicionamento mental da viabilização e da aceitação pela sociedade da censura. Porque foram eles que começaram a censura, né? Mas é importante a gente separar essas duas censuras, mano. E é claro que eu sou um grande crítico das Big Tech, mas existe uma coisa que é uma discussão que o mundo está tendo a respeito do poder das Big Tech e o quanto que elas podem ou não censurar o indivíduo. Mas, aqui dentro dos Estados Unidos, elas são vistas como entidades privadas e toda entidade privada tem o direito de negar serviço a alguém aqui. Então, se você é dono de uma... Isso é uma visão bem cara para os libertários, tá? Se você é dono de uma cafeteria e você não quer atender um cliente, você pode mandar esse cara embora. Então, não quero te servir café, aqui pode. Proteção dentro da primeira emenda. As Big Tech partem do mesmo princípio dentro dos Estados Unidos. E é por isso que nenhuma ação conseguiu reverter isso, que é elas podem decidir que não vão prestar serviço para alguém. Então, o YouTube não gosta do Monark, ele tem o direito, assim como o cara que negou o café, o YouTube tem o mesmo direito de botar o Monark para fora. É claro que o que está havendo na discussão nas sociedades é o seguinte, peraí, nem toda empresa pode negar serviço, né? Porque assim, você não pode negar serviço para um cara só porque ele é negro nos Estados Unidos. Existe. Realmente existe essa questão. Esse é um aspecto da coisa. Você não pode negar por orientação sexual, por raça, tem mais gênero, né? Na verdade, sexo. Você tem algumas previsões que você não pode negar. Não pode dizer assim, opção sexual. Não atendo... Existe até a discussão do gay ou não, por causa da restrição religiosa. Tem isso. Mas também tem o seguinte, a companhia de luz não pode negar serviço. Ele fala assim, não, eu optei por não atender mais o Paulo Figueiredo e a partir de agora ele não tem luz. Pois a companhia de telefone não pode atender. Não. Então... Ainda mais se é uma concessão estatal, né? O que se coloca essas empresas, que eu citei aqui, né, são empresas de public utilities, né, de serviços públicos. E aí essas empresas, elas não podem negar serviço. Existe uma discussão se as grandes empresas de tecnologia são empresas de serviço público. Isso é uma discussão de natureza jurídica. Mas deixa eu te cortar um pouquinho aqui, Paulo. Eu entendo essa questão a empresa é privada, ela tem direito de fornecer serviço para quem ela quiser, ela não é obrigada a fornecer um serviço para ninguém. Nesse ponto eu entendo, e concordo até, inclusive. Só que a gente não... O mundo que a gente vive não é um mundo onde essas decisões das empresas estão vindo através delas e de um processo de mercado onde elas acharam melhor censurar essas pessoas para ganhar mais dinheiro. Você tem, com o Elon Musk revelando no Twitter Files, você tem provas e evidências concretas que o governo, o FBI e a CIA estavam trabalhando com o Twitter para criar um sistema de censura que não era nada privado, entendeu? Era um sistema de censura completamente organizado, instruído pelo governo, tanto que o governo pagou milhões de dólares para o Twitter no passado e tem e-mails de vários oficiais, fora que vários ex-membros do FBI foram contratados pelo Twitter também. Então, eu entendo que uma empresa privada tem direito de não fornecer serviço, mas a partir do momento que essa empresa privada está em conluio com o governo para censurar pessoas dentro do momento eleitoral da coisa, aí a gente está entrando para uma esfera totalmente diferente. É uma esfera onde a gente consegue ter evidências que o Estado está usando as Big Techs para controle político da população. E aí, nesse sentido, o Estado não deveria ter esse direito. E se o Twitter está sendo alvo disso, quem dirá o Facebook, o Google, a Amazon? Então, obviamente, todas as Big Techs estão em conluio com o Estado americano hoje em dia para implementar censura e para perseguir oponentes políticos. Então, por mais que eu entenda essa questão de liberdade das empresas, a gente chegou num momento que isso já não é mais uma empresa, é um braço do governo. As Big Techs viraram um braço da oligarquia internacional.
Eu ia chegar lá, era o meu próximo ponto, que era, e eu acho que você ilustrou muito bem, a única correção que eu faria é que não é o governo americano, não é o Estado americano. Olha, a CIA é o quê? A CIA é o Estado são americano. indivíduos dentro do governo americano e dentro do Estado americano. É o deep state americano. Repara, não é uma política, porque para ser uma política de governo, essa política tem que ser orientada de alguma forma pelos governantes, né? E não era, ou pelo menos aparentemente não era. Muitas das coisas que a gente estava vendo acontecendo no Twitter Files aconteciam durante a administração do Donald Trump contra o próprio Trump. Mas é que os governantes não é só quem é presidente, né? Não, os então, governantes claro. são... Mas a quem responde a CIA e o FBI, por exemplo? Ah, o Deep State. Deveriam responder ao Poder Executivo. Sim. Quem é o chefe do Poder Executivo? O presidente dos Estados Unidos. Sim. Então, quando estes agentes da CIA e do FBI, e você está coberto de razão, agem, eu diria o seguinte, tá? Eu falei isso hoje, reunindo com o CEO do Truth Social. O Twitter não era, né, uma empresa de rede social. O Twitter não era uma empresa de rede social. O Twitter se transformou em uma ferramenta cujo objetivo final era o controle do debate público americano. Era controle de narrativa e controle do debate público americano. Não era mais ganhar dinheiro. Não era mais uma empresa. Era um braço do Deep State para controlar o debate público. Então, por isso que eu queria separar essa discussão da censura em capítulos. O primeiro capítulo é o capítulo legítimo, embora acho que deva ir em discussão no mundo, sobre o quanto que uma empresa privada pode ou não censurar a opinião e se ela é ou não um serviço de utilidade pública, né? Se é um serviço público. Uhum. Segundo capítulo da discussão, eu ia deixar esse para o terceiro, mas vamos o segundo agora, que é o Deep State. É o quanto que esses agentes que gozam de poder agem dentro dessas empresas para avançar a agenda política e ideológica deles, tá? E os interesses pessoais, muitas vezes. Porque esses caras, às vezes, acabam contratados, às vezes acabam contratados de outras fundações, aí o Biden vira presidente, aí os caras que estavam fazendo isso e ajudavam o Biden acabam sendo promovidos. Então tem toda uma dinâmica do Deep State com a esquerda violenta, né? E aí você entra num... Só que o Brasil, ele vive o pior dos pesadelos, que é diferente do que vive os Estados Unidos. O Brasil vive o governo, o Estado, assumidamente, utilizando seus poderes contra o cidadão. E repara, quando eu citei aqui a Constituição Americana, eu falei que o Bill of Rights, né, a Constituição Americana, a Carta dos Direitos da Constituição Americana, suas emendas, elas foram escritas para protegerem o cidadão do Estado. Então, essa proteção do cidadão contra o Estado é que ela não acontece no Brasil. Hoje, o Estado brasileiro utiliza a lei, ou o que quer que seja, o aparato, para se proteger do cidadão. Verdade. É a inversão completa. Por isso que eu digo que não é democracia. É o contrário. O judiciário brasileiro protege o Estado do cidadão, e não o cidadão do Estado. É verdade. Isso total. é inversão completa. Ninguém pode chamar isso de uma democracia. Oi, tudo bem? A essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, a gente não vai parar. Obrigado.